E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve as prisões dos generais Walter Braga Neto e de Mário Fernandes, que foram presos no âmbito das investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Para Moraes, o quadro que motivou a prisão de ambos se mantém. No caso de Fernandes, a Procuradoria-Geral da República já havia rejeitado o pedido de habeas corpus sob a justificativa de que o general foi o responsável pela elaboração do suposto plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ao se manifestar contra a soltura de Mário Fernandes, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que os argumentos da defesa do general não eliminavam os fundamentos da prisão preventiva. Já no caso de Walter Braga Neto, preso preventivamente em 14 de dezembro por suspeita de tentar obstruir a investigação sobre o suposto plano golpista, a defesa havia argumentado que o general não tem histórico de desobediência. Segundo a Polícia Federal, ele tentou conseguir informações sigilosas sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid para repassar a outros investigados e também teria alinhado versões com aliados. Rodrigo Constantino, hoje conosco. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Nenhuma surpresa, mas o ministro Alexandre de Moraes, então, acabou mantendo a prisão tanto do general Braga Neto quanto do general Mário Fernandes. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o quadro de ambos se mantém. Então, os dois generais seguem presos. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Boa noite, Paula. Nenhuma surpresa, como você disse. Boa noite, mestre Augusto, Carlo Cauti, Piotto, toda a nossa incrível audiência. Veja, nós temos um general preso e nós vamos insistir aqui quantas vezes forem necessárias, né, de que existe uma narrativa de um golpe, ainda mais com esses desdobramentos, essas extensões de tentativa de assassinato de Lula, do próprio Alexandre de Moraes, né? Tudo isso não passa de uma narrativa. E a prisão de Braga Neto e a manutenção dessa prisão é, obviamente, para reforçar essa narrativa e para criar um clima, né, de medo. A gente sabe que o Braga Neto não é o último alvo, ou pelo menos o alvo principal de todas essas perseguições. A gente sabe quem, no fundo, essa turma quer colocar atrás das grades. Precisa apenas avaliar o momento político, um pretexto talvez um pouquinho melhor, né, do que colocar essa pecha de golpista que tentava assassinar Lula e, sei lá, sequestrar o Alexandre de Moraes. Tudo isso é ridículo, né? E nós vamos comentar outros casos, como a volta da prisão na véspera de Natal do ex-deputado Daniel Silveira, também mais um desses perseguidos políticos que vem servindo aí como uma espécie de troféu do sadismo até do STF e de alerta, né, para quem quiser criticá-los, né, o que acontece com quem ousa criticá-los. Isso tudo configura-se um quadro de Estado democrático de direito morto, totalmente falido em nosso país. Não faz nenhum sentido jurídico o que está acontecendo. São esses os que realmente deram um golpe na nossa democracia. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. Sua avaliação aí sobre essa manutenção da prisão, tanto do general Braga Neto quanto do general Mário Fernandes. O Braga Neto que foi preso no dia 14 de dezembro e segue, então, detido no Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Cauti, Constantino, a todos que nos acompanham. O Constantino fez menção a vários pontos aí, mas eu vou enfatizar um deles aí. A questão é, qual é a necessidade da prisão preventiva? Qual é a lógica da prisão preventiva quando você, obviamente, tem riscos para o processo, para a investigação, daquele paciente, como eles dizem na justiça, né, continuar produzindo problemas para a justiça. Não era o caso em nenhum dos momentos. Ele não tem poder hoje, ele não está no governo, não tem nada disso. Aí cria-se de novo todo esse factoide, apreendeu-se o general que foi vice do Bolsonaro, candidato a vice-Bolsonaro, foi ministro do governo Bolsonaro, e aí tudo que tem alguma relação com o governo Bolsonaro, o Supremo não apenas aplica a lei, aliás, ele não aplica a lei, ele aplica um entendimento de uma lei extremamente dura que eles dão nesse momento para este tipo de, digamos, público.
Isso é ruim, isso é péssimo, isso faz mal ao país. Hoje, qualquer solução política, seja para pacificar o país ou trazer o país de novo para os trilhos de uma recuperação que precisa acontecer, porque hoje nós temos 3 crises acontecendo no país, a principal é exatamente de credibilidade do governo, mas tem uma fiscal e tem também uma cambial. Você precisa de instituições trabalhando de acordo com a lei. Com esse nível de insegurança e de ameaça que se tem no país, a gente não vai muito longe. Mas o Supremo faz parte hoje desse grupo que apoia o governo. Na verdade, o Supremo hoje talvez seja o maior fiador do governo federal, que se distanciou politicamente de tudo e todos, mas acho que vai continuar governando. A solução da política está na política, não nas cortes.